Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Depende do horário que você vai ver esse vídeo. Eu queria falar para vocês sobre esse maravilhoso momento, né? Nós estamos aí no Hanukkah e eu acredito que para muitos, né, que vão comemorar aí, é importante entender essa história. Eu queria falar dessa linhagem, né, que estabeleceu a linhagem dos Asmoneus. Eles governaram Israel por mais de um século. E olha só, foi de 164 a 37 antes de Cristo. Os Macabeus, Macabim, cujo significado em hebraico é martelos, né, foram os integrantes de um exército rebelde judeu que assumiu o controle de partes da terra de Israel. Até então, um estado cliente do Império Seleucida. Para quem não sabe, né, como que se deu os Macabeus? Nós sabemos que depois de Alexandre o Grande, né, quando ele morre, o Império grego, né, helênico, é dividido para seus 4 generais, né? Os Seleucidas, né, o Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Sabemos que os mais famosos são os do norte e do sul, que Daniel 11 vai relatar, que é o norte dos Seleucidas e o sul com os Ptolomeus, né, Síria e Egito. Durante esse período aqui, aconteceu a ascensão, né, entre os Seleucidas. Surge um homem que ele foi parado pelo Império Romano, agora ele se tornou um vassalo dos romanos, foi Antíoco IV. Ele prefigura o antimessias descrito por Daniel no capítulo 8 e também no capítulo 11. E ele faz uma grande rebelião. Como ele não consegue expandir o seu império porque Roma o impede, ele se volta com toda a sua ira contra Israel e quer acabar, aniquilar a cultura judaica. Ele proíbe a circuncisão e ele faz aquilo que, quando Yeshua vai falar lá em Mateus 24, que Yeshua diz: quando vocês virem o abominável da desolação, de qual disse o profeta Daniel, quem lê entenda. Yeshua estava falando para uma população que conhece a história dos Macabeus. Ele está falando do livro de Macabeus. Então Yeshua estava falando: vocês vão ver isso se repetir na história, mas lembra, o profeta Daniel falou que vocês vão ver o abominável da desolação na ala mais sagrada do templo. E Yeshua falou dos Macabeus e isso aconteceu em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Então tudo isso conectado. E nos nossos dias nós vamos ver repetir numa escala maior e mais profunda. Mas vamos lá. E aí, né, ele toma o templo, né, ele usa o exército, ele faz um massacre contra os judeus, ele persegue os judeus, ele corrompe uma linhagem judaica com o helenismo, porque ele queria impor o helenismo, acabar com a religião judaica e implantar o helenismo em Israel. E Israel resiste, né? Israel não aceita, porque é o único povo do mundo que não larga o seu Deus, a sua tradição, para se curvar a nenhum império. Eles sempre são um peso para qualquer império, é um problema para todo império na Terra, né? E aí, nesta constante, ele coloca, né, ele entra dentro do templo com suas forças, ele coloca uma estátua de Zeus lá no Santo dos Santos, ele sacrifica um porco no templo de Jerusalém, ele profana de forma horrível o templo sagrado de Jerusalém. E isso, aí surge, né, a linhagem dos Macabeus, que é a própria história que vai contar, né? Vamos lá. Os Macabeus durante anos lideraram um movimento que levou à independência da Judéia, e que reconsagrou o templo de Jerusalém, que havia sido profanado pelos gregos. Após a independência, os Asmoneus deram origem à linhagem real que governou Israel até sua subjugação pelo domínio romano em 37. Com a proibição em 167 a.C. da prática do judaísmo pelo decreto de Antíoco IV e com a introdução do culto dos Zeus olímpico no Templo de Jerusalém, muitos judeus que decidem resistir a esta assimilação acabam sendo perseguidos e mortos, conforme escrito em 1 Macabeus capítulo 1, versos de 56 a 64.
Vamos lá, abre aspas. Quanto aos livros da Torá, os que lhes caíam nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Onde quer que se encontrasse, em casa de alguém, um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à Torá, o decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos mês por mês nas cidades. No dia 25 de cada mês ofereciam-se sacrifícios no altar levantado por sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executavam com os mesmos filhinhos pendurados a seus pescoços, e ainda com seus familiares e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada de impuro. Eles aceitaram antes morrer que contaminar-se com os alimentos e profanar a aliança sagrada. Como de fato morreram. Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. Fecha aspas. Entre os judeus que permaneceram fiéis à Torá está o sacerdote Matatias. Ele é o pai de Judas Macabeus. É ele que lidera e começa a revolta da dinastia Hasmoniana, chamado de Hasmoneu, devido ao nome de patriarca de sua linhagem Hasmon, recusando-se a servir no templo profanado. Sim, eles eram chamados para servir. O templo era profanado e os judeus que abandonassem a fé em Deus, a Torá, o judaísmo, eram subornados, pagos, ganhavam cargos elevados e eram permitidos viver por Antíoco, mas aí não eram mais judeus, eles eram judeus helênicos agora. E aí Matatias, o Hasmoneu, ele se recusa a servir no templo e ele se exila com sua família em sua propriedade em Modim. Matatias teve 5 filhos, que foi João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Convocados para os sacrifícios sacrílegos, Matatias acaba matando o emissário real e um sacerdote que se propõe a oficiar os sacrifícios. Convoca então os judeus fiéis à Torá e foge com seus filhos para as montanhas, iniciando um movimento de resistência contra o domínio estrangeiro, destruindo altares, circuncidando meninos à força e recuperando a Torá das mãos dos gentios. Matatias, ele falece em 166 a.C. e o seu filho Judas, Yehudá Macabim, assume a liderança da resistência. Judas desenvolve técnicas de guerrilha que vence as contínuas tropas seleucidas enviadas. Apesar de alguns explicarem tal como intervenção divina, Antíoco também tinha de se preocupar com outras revoltas no império. Em 164, Judas e seus homens conseguem tomar Jerusalém e rededicar o templo no que ficaria conhecido como Festa de Hanukkah, ou Festa da Dedicação. E aí eu te mostro, eu te indico, leia João capítulo 10, versículos 22 a 23, porque Yeshua, ele celebra o Hanukkah, ele celebra a festa da dedicação. Por que dedicação? Porque o templo foi profanado e estava sendo usado por outro povo e por um outro Deus. Então eles recuperam o templo das mãos do Seleuco e rededicam o templo para a adoração eterna. Eles purificam o templo novamente. Então isso é muito extraordinário. É uma história profética, apesar de não ser uma ordenança divina, porque todos os livros da Bíblia já tinham sido escritos. Mas, obviamente, nós vemos a mão de Deus nos mostrando algo muito grande, que o próprio Yeshua reconheceu a festa e a celebrou, a honrou, como está descrito em João capítulo 10. Abre aspas. No dia 25 do 9º mês, chamado Casleu, do ano 148, eles se levantaram de manhã cedo e ofereceram um sacrifício segundo as prescrições da lei, sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído, exatamente no mês e no dia em que os gentios o tinham profanado. Foi o altar novamente consagrado com cânticos e ao som de cítaras, harpas e símbolos. E Judas, com seus irmãos e toda a Assembleia de Israel, estabeleceu que os dias da dedicação do altar seriam celebrados a seu tempo, cada ano, durante 8 dias.
a partir do dia 25 do mês de Casleu, com júbilo e alegria. 1 Macabeus capítulo 4, versos de 52 a 59. Com a morte do Antíoco IV em 164 a.C., a luta da resistência prossegue, porque Antíoco V, que vem da dinastia de Seleuco, o próximo, ele continua a perseguição, era o filho e o regente Lisias, a seguir, contra Demétrio I Sóster. Eu quero falar agora dessa dinastia, como que foi. Vocês precisam entender, se não fosse a dinastia Hasmoniana, os Macabeus, a situação em Israel não estaria propensa para a aparição do Mashiach. Yeshua nasceu numa época, tudo foi preparado para ele aparecer. Se esses homens não tivessem sido usados pelo Eterno para a reivindicação do templo, para restaurar o reino de Israel, para haver um reino de Israel estabelecido, com as cidades todas retomadas, com o templo purificado, com o serviço de volta, com sacrifícios, aí não cumpriria a profecia de Daniel capítulo 9, nem do capítulo 7 e 8, nem do capítulo 9 de Daniel, das semanas. Então isso é muito importante. Com a morte de Judas, a liderança da família da revolta contra o Império Seleucida passa para o seu irmão Jonatas. Jonatas faz vários acordos e alianças com vários países, como Esparta, inclusive com o Império Romano. Por quê? Aí você vai entender que o reino Hasmoneu, Jonatas, que foi irmão de Judas, ele, quando lidera os Macabeus, ele faz uma aliança com os espartanos e com Roma, para que esta, que era a potência em ascensão no mundo e que dominou o Seleucida, ele parou o Império do Norte Seleucida, reconhecesse Israel como uma nação livre perante o Império Seleucida, dando a Israel legitimidade, uma certa liberdade e autonomia e soberania nacional. Então ele fez aliança para obter isso, essa proteção, essa liberdade da existência do reino de Israel. Ele prossegue com a revolta até que no ano de 153 ele ganha o cargo de sumo sacerdote de Israel por decreto de Alexandre Balas, rei Seleucida. Jonatas se aliara a Alexandre na tentativa deste de usurpar o trono de Demétrio I Sóter. Olha só, por quê? Aqui Israel já tem um reino, já tem uma cidade estabelecida, com reconhecimento e uma aliança com Roma. Ele agora derruba, ele tem um problema porque Demétrio I Sóter, Demétrio I o Grande, é essa tradução, ele também era contra Israel, também filho de Antíoco. Ele então, Jonatas, ele faz uma aliança com Alexandre Balas para esse tomar o trono, para derrubar Demétrio no Império Seleucida. Alexandre vai e consegue. De fato, ele ajuda. Alexandre toma o trono e ele recompensa o sumo sacerdote Jonatas, da casa de Hasmoniana, a qual permite governar quase que com total independência a Judéia. Israel ganha uma independência completa, praticamente completa, nessa época. Entretanto, o rei sucessor de Alexandre, o rei Antíoco VI, torna-se hostil aos judeus, o que provoca nova guerra, dessa vez liderada por Simão, que é o irmão de Jonatas e atual sumo sacerdote. Desculpa o barulho, tá, irmão? Está chovendo bastante aí, caindo na telha, então vai ser bem difícil eu evitar. Por fim, a real independência da Judéia, ela vem no governo de João Hircano I, que é um filho de Simão. Mais um. Ele se torna sumo sacerdote, ele foi coroado rei da Judéia. Aqui nasce, ele não é só sacerdote, agora ele é sacerdote e rei, porque os levitas, isso aqui é algo muito interessante e é histórico, irmãos, é histórico. Tá? Por quê? Porque a linhagem hasmoniana, o levita não pode ser rei, mas como eles lideraram a revolta e lideraram Israel e libertou Israel da mão do Império Seleucida, eles ganharam muita proeminência, principalmente política, teceram alianças
governaram e foram instruindo a nação. Então, ali no governo de João Hircano I, né, ele é nomeado sumo sacerdote e também é coroado rei. Nós temos um rei e sumo sacerdote na Judeia. João Hircano ainda enfrentou uma nova tentativa de invasão do Império Seleucida sob o comando de Antíoco VII. De acordo com a lenda, o rei João Hircano abriu o sepulcro do rei Davi. Olha só, nesse período aqui, eu quero que vocês entendam que Israel está estabelecido politicamente. Agora, o sumo sacerdote é também rei, ou seja, há uma monarquia religiosa estabelecida. E olha só, haviam 3 principais partidos políticos em Israel: fariseus, saduceus e os essênios. Os fariseus são, né, de onde vem Yeshua, João Batista. Essa é a linhagem, a farisaica do apóstolo Paulo, que crê, né, como eles creem? Eles creem em anjos, creem no reino do Messias, creem que o Eterno iria reconstruir o reino de Israel espiritual. Eles criam na ressurreição dos mortos, que eles viriam novamente os patriarcas ressurretos. Foram eles que desenvolveram as sinagogas, que eram casas de oração e estudo da Torá, longe para quem não podia ir ao templo. Os fariseus, inclusive, irmãos, eles criam que para você servir ao Eterno, você não precisava necessariamente ir ao templo. Se você adorasse ao Eterno de verdade, onde você estivesse, era aceita a sua adoração. Você podia servir ao Eterno ali na sua sinagoga, porque você não podia ir ao templo, era muito longe ou não era possível. Então eles criaram esse meio de ensinar, espalhar o judaísmo no meio de Israel. Os saduceus, na sua grande maioria inclusive, nem eram judeus, eles compraram esses cargos. Esses aí é de onde vem a crença na reencarnação. Eles não criam em ressurreição dos mortos, mas na reencarnação. Não acreditava em reino espiritual, nada disso. E os essênios, né? Aí é a outra vertente, que inclusive um dos discípulos de Yeshua, que era um essênio, Simão Zelote, né? Se não me engano, tem um dos discípulos de Yeshua que realmente era desse ramo. Agora eu não vou me lembrar, não tenho certeza. Alguns vão dizer que Yeshua tinha alguma coisa com os essênios, né? Eram do deserto. Os essênios, eles criam na ressurreição, eles tinham muitos ensinamentos parecidos com os fariseus, com Yeshua, mas eles eram muito desapegados do materialismo, eles eram mais afastados da cidade, não queriam nada com a política. Aí, sob Antíoco VII, o Hircano, ele vai fazer uma loucura. Ele abriu o sepulcro do rei Davi e lá dentro ele tirou 3.000 talentos. E ele entregou esse dinheiro todo para Sídeta, para que esse poupasse Jerusalém. Ele fez uma aliança com o mesmo, e Antíoco então atacou a Pártia, né, apoiado pelos judeus. E por um curto tempo recuperou a Mesopotâmia, Babilônia e a região dos Medos. Então, para controlar o rei da Seleucida, ele deu 3.000 talentos. Ele tirou do sepulcro de Davi o tesouro e entregou para não ser exterminado, e desviou a fúria daquele rei. Antes de cair numa emboscada, né, ele foi morto por Frate, segunda parte. O reino Seleucida, então, ali ele se restringiu só à Síria. Ali ele enfraquece totalmente, e aí a Judeia se torna independente e totalmente controlada e assegurada na dinastia Hasmoniana. Durante o reinado de João Hircano e de Alexandre Janeu, há uma expansão do reino judeu. Eles voltam, né, Israel expande. Eles reconquistam cidades como Madaba, Sâmega, Shechem, Adora, Marija e a Idumeia. Idumeia é a terra dos Edomitas, é Edom. Eles submetem. Só que o João Hircano, ele tem uma ideia um pouco mais violenta. Essas cidades que ele domina, ele força a conversão ao judaísmo. Isso mesmo.
ele faz essas pessoas se converterem à força ao judaísmo, principalmente os edomitas, né? Os idumeus. E os idumeus se tornam judeus praticantes. Para essa época, que tem os 3 partidos, as crueldades que foi cometida por ele contra esses povos, essas cidades conquistadas, criou, né, uma reação do grupo fariseu. Os fariseus não concordavam com essa forma. Aí há um rompimento, tá? Os fariseus rompem com ele. A partir desse momento, João Hircano alia-se com os saduceus e rompe com os fariseus. Yeshua tem um problema grave com a liderança de Israel quando ele vem, irmãos. Quem é que estava nos principais cargos de Israel? Era um sacerdote fariseu, né? Era um saduceu que comandava. Então, os Tzedukim, os saduceus, não criam em nada no reino espiritual, eram da reencarnação, extremamente apegados ao materialismo, à política, corrompidos até os ossos com o Império Romano, porque eles foram postos nos cargos justamente por serem corruptos e serem mais favoráveis e maleáveis para o Império Romano. E aí há um grande problema nesse Estado de Israel. Esse Estado ele já está extremamente corrupto. É uma linhagem que Yeshua chama de raça de víboras. João Batista chama de raça de víboras. Eles não são humanos, irmãos. Eles não são humanos. A partir deste momento, João Hircano I alia-se aos saduceus e rompe com os fariseus, e durante os próximos reinados de Alexandre Janeu, de 103 a 76, e de Aristóbulo I, os governantes asmoneus se apoiam nos saduceus contra os fariseus. Entretanto, foi durante o reinado da rainha Salomé Alexandra, sim, houve uma rainha mulher, uma monarca mulher. Ela governa o reino da Judéia de 76 a 66 e ela então se reaproxima do partido farisaico em detrimento dos saduceus. Então há uma restauração dessa fé em Israel, desse grupo, para ter um pouco mais de proeminência, tanto que Mashiach Yeshua surge desse meio, porque João fala para os fariseus, quando este vai o questionar, ele fala: do meio de vós surgirá um, do meio de vós, ele fala, do meio de vós surgirá um, do qual eu não sou digno de desatar nem as sandálias de seus pés. Então é importante ver isso, tá bom? A história vai contar aqui como é que foi. Para quem não sabe, irmãos, Júlio César e Pompeu disputaram, né, pelo Império Romano por um bom tempo, e houve, né, durante o governo, a ascensão de Aristóbulo II ao trono de Israel, o seu irmão João Hircano II inicia uma guerra civil na Judéia pelo trono de Israel, e termina com a intervenção do general romano Pompeu em 63 a.C., sob pretexto de pacificar a região. Pompeu coloca Hircano II como sumo sacerdote, porém ele retira o título real dele. Agora ele é só um sumo sacerdote, ele tem um papel religioso, político, mas ele não é mais rei. A monarquia de Israel é retirada e se transforma a Judéia em uma província romana, um estado cliente subordinado a um procurador romano, né? E aí, em 37 d.C., Marco Antônio executa Antígono. Este foi o último que governa a Judéia. Ele é executado por rebelião contra Roma, e aí o trono da Judéia é entregue a Herodes o Grande. Herodes é um edomeu. Aqui, os edomitas que foram lá atrás por João Hircano I, forçadamente convertidos ao judaísmo, mas que eram edomitas próximos de Roma. Agora Roma coloca alguém que era convertido ao judaísmo, mas que também não era judeu, que sabia lidar com a política dos gentios, no trono de Israel em 37 a.C. Justamente para ter facilidade de comunicação, para lidar com aquele povo, tinha que ter alguém que soubesse falar com Israel, mas também com os romanos. Aí nós vemos a situação política da época em que Mashiach Yeshua aparece, não é? Um estado que se corrompeu de forma muito forte. Então você imagina, irmãos, onde a maioria dos cargos eram tomados por saduceus e fariseus corruptos, e aí chega um senhor, o Messias, né,
para um povo que estava sendo oprimido por Roma, mas também pela liderança judaica. Com leis e mais leis pesadas, uma rixa, porque era uma revolta contra Roma, contra as práticas romanas, contra a escravidão, contra o trabalho forçado, contra os roubos, contra o desrespeito. E aí Yeshua vem para a nação de Israel restabelecida, relativamente muito pouco tempo desde a revolta dos Macabeus e o estabelecimento do Estado novamente, como um Estado soberano, e agora de novo sob jugo. Ele não vem para pregar, olha, eu vou liderá-los numa revolta contra Roma e estabelecer de novo o reino de Israel. Yeshua fala, vocês precisam entender que vocês também são tão pecadores quanto os romanos. Vocês precisam de mim, tanto quanto os romanos. Se vocês não entenderem que vocês não são escravos de Roma, vocês são escravos de seus pecados. Vocês não abandonam as suas práticas pecaminosas diante do meu Pai, do meu Deus. Por isso, se vocês não se arrependerem, não reconhecerem que vocês são pecadores e precisam da minha misericórdia, minha graça, da minha libertação verdadeira do espírito, da alma de vocês, vocês nunca serão livres de fato. E essa pregação é duramente recebida, combatida, odiada pela liderança. E ele é perseguido, mesmo que ele mostre sinais. Yeshua mostrou todos os sinais que as profecias diziam, que quando o Mashiach viesse, os mortos ressuscitariam. E Yeshua ressuscita o filho da viúva de Naim. E Yeshua faz algo extraordinário, ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias e mostra para a multidão. Yeshua, ele ressuscita outras pessoas, tanto que ele fala, né, quando os discípulos de João Batista vai falar com ele, desculpa essas ligações que aparecem, depois eu vou ver isso, mas João Batista, quando está preso, manda discípulos seus para perguntar a Yeshua, tu és o que havia de vir ou devemos esperar outro? Né? E aí Yeshua fala, diga a João que eu mandei dizer, os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam e os mortos ressuscitam e as boas novas do reino são pregadas a todos. Olha só, até aos gentios. Então, assim, ele fala tudo que o Messias tinha que cumprir, Yeshua cumpriu tudo. A pregação de Yeshua é arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. Ninguém interpreta direito esse texto. A interpretação correta desse texto, Yeshua estava dizendo para Israel, arrependam-se, porque eu estou oferecendo para vocês o reino do céu. Ele estava oferecendo a era messiânica. Se Israel, naqueles dias, se convertesse e aceitasse ele, Yeshua ia restabelecer o reino de Davi. Ele ia levantar o trono de Davi. Além disso, ele iria se assentar no trono e iria converter Israel e o mundo inteiro, não só física, mas espiritualmente. Iria cessar as mortes ao longo do tempo, porque é assim que está escrito pelos profetas. Mas Yeshua vem, mostra todos os sinais. Mas a liderança corrompida que estava ali não entendeu. Uma liderança totalmente... O maligno preparou a situação no Estado de Israel para afastar aqueles que eram próximos da fé verdadeira e colocou em cargos todos os que eram contra a fé bíblica da Torá, de Moshe. E nós vimos ali, nem eram judeus, aliás, nem eram humanos. Era uma raça de víboras, filhos do maligno. E aí nós vimos eles não só combatendo Yeshua, mas levando o povo a ficarem contra o Filho de Deus. Entendeu que o milagre de Hanukkah foi quando os macabeus restabelecem o templo, expulsam os gregos. Quando chega dentro daquele lugar, olham, eles tiram a estátua de Zeus, eles derrubam o altar que foi levantado para sacrificar a Zeus em cima do altar judaico. Eles purificam o templo, mas é necessário 7 dias de purificação. Porém, eles olham lá dentro e o azeite usado para acender a menorá, para acender a luz do tabernáculo, do lugar santo, só tinha o suficiente para mais um dia. E era preciso para 7 dias. Eles tinham que ter 7 dias para preparar, para então no 8º dia poder ter o óleo da unção para colocar lá. O azeite para acender a menorá, que é um óleo, é um azeite ungido, separado para esse propósito. E de forma poderosa,
Este azeite que só podia durar um dia, durou durante todos os 8 dias, até que eles tivessem todo o azeite para colocar na menorá. Foi este o milagre de Hanukkah, a luz se manteve acesa. É preciso entendermos que em períodos de grandes tribulações, por mais que a gente não veja, por mais que pareça que não há esperança, você luta, você vê tudo isso e quando olha lá e fala, não tem como, não dá para continuar. O Eterno faz um milagre onde ele mantém acesa a chama. No meio deste mundo, eu e você temos que manter acesa a chama. E o Eterno diz, mantenham acesa a chama. O que vocês não puderem fazer, apenas redediquem o templo. O templo estava sendo usado para outros deuses. Quantos ídolos nós levantamos na nossa vida? Estávamos usando nossas vidas para o quê? Para qual propósito? Volte a dedicar a Deus e Deus acenderá. Ele não só acende, ele vai manter acesa a chama em você. Ele vai manter a vida, o propósito divino dentro de você aceso todos os dias. Até que você se tornará, você enxertado na oliveira, você produzirá óleo da unção todos os dias para si e para os outros e para o próprio Eterno. Porque nós somos pedras edificadas para ser casa espiritual. Este milagre de Hanukkah diz muito sobre o que nós vamos passar daqui para frente, seja a nossa geração ou a outra. Mas nós estamos sendo preparados e chamados pelo Pai para trabalhem e redediquem o templo. Voltem a dedicar para mim aquilo que estava perdido em mãos erradas, em propósitos errados. E voltem a dedicar para o Senhor. Quanto ao azeite, o Senhor proverá. Ele vai prover tudo o que é preciso para que o projeto, para que o templo esteja de pé, para que o serviço esteja de pé. Ele é quem foi incumbido. As pessoas trabalharam para purificar o templo, mas sem o azeite funcionar não adiantava. Então a parte que quem mantém a santidade do lugar, sem o Eterno a gente não pode manter nada consagrado, funcionando. E a luz se manteve acesa. E Hanukkah é a festa das luzes. A luz que se manteve acesa até o 8º dia, durou 8 dias. E Yeshua, ele diz, João diz no capítulo 1, que ele é a luz do mundo. Ele veio para o mundo, e ele era a luz dos homens. Olha que coisa maravilhosa. Ele é a luz dos homens. Todo homem que vem para o mundo vem por meio da luz dele. E está escrito que, porém, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e odiaram a luz. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, essa é a nossa luz. E a luz que você deve manter acesa é a fé no Mashiach, num mundo que caminha para a rebelião contra ele, para aceitar um falso rei, que quer um outro sistema, que não aceita mais a Bíblia, que não aceita mais os preceitos de Deus, onde o errado virou certo e o certo virou errado. Nós devemos trabalhar para que a luz permaneça acesa nas nossas vidas, na nossa casa. O nosso templo tem de estar de pé e tem que ser consagrado e reconsagrado constantemente, para que a luz do Eterno brilhe. Porque se for outra luz não se mantém, mas a luz dele, ele se encarrega de a manter acesa. E eu quero deixar para vocês esta mensagem de Hanukkah e nos próximos dias trazer muito mais para nós neste tempo, sermos fortalecidos no Senhor. E que vocês sejam todos abençoados e até o próximo vídeo. Se Deus permitir vivermos, fiquem todos
na Shalom do nosso Pai. Um abraço.